Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos Haverim, nossos irmãos, que estão ouvindo este shiur. Mais uma vez estamos aqui fazendo um vídeo, porque nós havíamos só feito áudio, live pelo Facebook, porque não tínhamos um local. E agora nós estamos com um local novo e aqui agora nós temos a oportunidade de estarmos novamente fazendo vídeo com estudos aprofundados, aonde vai trazer para você o verdadeiro sentido do que é servir o Eterno, onde muitas pessoas não compreendem, Muitas pessoas se fazem de esquecidos ou de esquecidas com o decorrer do tempo, porque na realidade, infelizmente, não são todos, mas a maioria, e principalmente brasileiros, são preguiçosos, não leem, não estudam, não analisam, não interpretam um texto, não interpretam nem o sentido daquilo que nós estamos falando. É como se diz, eu falo com um sentido lógico e as pessoas entendem o que bem quer. Então, e o que tem acontecido no decorrer dos tempos são uma demência em várias pessoas, principalmente aquelas que saem do cristianismo e que às vezes se voltam para o judaísmo, ou o judaísmo ortodoxo, tradicional, o judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno. Elas se voltam achando que o judaísmo é a fonte da riqueza, ou seja, o judaísmo é a galinha dos ovos de ouro. Então as pessoas, elas, como têm batido muito nisso, as pessoas mudam de rótulo fácil e elas não conseguem se compreenderem, elas não se conhecem. Tanto é verdade que as pessoas se vendem por qualquer coisa. Por quê? Porque não se conhecem, ou se fazem de desconhecidas, ou seja, elas não se conhecem, estão se fingindo. E assim vai. E como já tivemos e temos experiência com pessoas, na maioria das vezes, todas essas pessoas que têm nos procurado, que têm vivenciado, e que nós temos testemunhado isso é um fato. Isso é um fato. A maioria das pessoas nos manda um e-mail perguntando sobre a sua genealogia, perguntando sobre várias coisas do judaísmo, se eu uso véu, se eu uso kippá, se eu uso talit, se eu uso isso e aquilo. E no fundo, a preocupação não é ser transformada por Yeshua ou ser uma melhor pessoa. Não. No fundo, ela quer somente pegar os artifícios ou os objetos do judaísmo e colocar na sua vida. Para dizer que é um judeu, que é um expert, que é uma pessoa que sabe muito, entendeu? Mas na realidade, dentro dela, ela está podre, ela está sendo consumida pelo mal. E a gente vê isso no decorrer dos tempos, no decorrer da vida daquela pessoa, com testemunho, a gente tem visto isso. Então, o que nos faz hoje estarmos aqui para falarmos a respeito de algo muito sério, que eu vou trazer aqui, e eu quero que você preste bastante atenção no que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar algo muito sério.
muito profundo. Algo que talvez você não ouve e nunca vai ouvir por aí, né? Nós não somos o dono da verdade, nós não somos pessoas perfeitas, né? Como sempre falamos, tem os nossos erros, tem os nossos pecados, tem as nossas vontades, estamos todos os dias no processo de techuvá, né? Aquilo que todos os dias existe uma revisão de nossas vidas para que nós possamos ser uma melhor pessoa. Isso é um processo. Isso não é da noite para o dia. É melhor ser assim, né, do que se fantasiar e trazer aquele ar de que você é um santo, de que você é uma pessoa, um tzadik, um justo, e na realidade você não é. Quando o negócio aperta para o teu lado, quando a barriga dói, você manifesta quem você é. Quando alguém te futuca, você manifesta quem você é. Então, muitas pessoas estão mudando o exterior, como disse Shaul, Achalia. Paulo, ele disse o seguinte, que a mudança verdadeira é do interior para fora, e não do exterior que é para fora para dentro, não. A mudança é do interior, ela tem que ser mudada aqui dentro primeiro. Primeiro eu tenho que me conhecer. Bem, a gente só falou isso para dar uma satisfação aí, porque faz tempo que a gente não faz vídeo, né? Então, mas hoje nós vamos falar o poder da expiação. É isso mesmo. O poder da expiação. Existe a consequência boa, digamos assim, quando eu reconheço a expiação e a faço com amor, né? Então a recompensa por aquilo que eu estou executando com amor, com exatidão, com compreensão, com raciocínio, então eu sou absorvido da culpa, do pecado, dos erros, da iniquidade, né? Então quando eu faço e reconheço a expiação como algo muito profundo e tenho respeito para com aquilo e executo aquilo com todo amor, não desprezando o animal que foi morto, não fazendo de qualquer jeito, então eu tenho um resultado extraordinário. Mas se eu piso no sacrifício, se eu desconsidero aquele animal que ia ser morto, eu faço de qualquer jeito, então a consequência é terrível. Com animais, imagina contra o sangue de Yeshua. Então nós vamos falar o poder da expiação, o que ela traz, quais são as suas consequências e quais são a sua recompensa, digamos assim, por você fazer algo e reconhecer algo que é extraordinário. Primeiro nós vamos ler o que o judaísmo ortodoxo, o judaísmo tradicional da atualidade, como eles explicam a situação da expiação. Nós vamos fazer uma leve leitura, pausadamente, justamente para você entender, tá? É um pouco grande, mas eu peço que você preste bastante atenção no que nós vamos ler e no que nós vamos falar hoje. É algo muito sério. Vamos lá. Diz o seguinte:
O título é Quem ofereceu Korbanot antes mesmo de o Mishkan ser construído? Quem ofereceu sacrifício antes do Mishkan, do tabernáculo, do templo ser construído? Quem foi essas pessoas? Daqui você vai começar a entender um pouco sobre o significado de sacrifício, de expiação, de Korbanot. Diz assim: 7 pessoas ofereceram animais como Korbanot, antes mesmo de o Mishkan existir. Quais foram? Adão. Hashem criou Adão no 6º dia da criação. Naquele dia Adão comeu da fruta proibida da árvore do conhecimento. Mesmo assim, Hashem permitiu que ele ficasse no Gan Eden, no jardim, no paraíso, até o fim do Shabat. Naquele Shabat, Hashem fez em que uma luz brilhasse no Gan Eden até mesmo de noite, apenas no término do Shabat. Quando Adão foi expulso, é que ele percebeu a escuridão da noite. Adão não sabia o que era a noite. Talvez Hashem, que é o Eterno, trouxe a escuridão porque eu pequei, ele disse consigo mesmo. Pensou aterrorizado. A noite passou e na manhã seguinte o sol nasceu e ganhou o mundo com sua luz brilhante. Adão ficou feliz. Após a noite, Hashem faz com que o sol venha e traga luz, exclamou. Adão ficou aliviado e queria demonstrar como estava arrependido por ter comido o fruto proibido. Então construiu um altar, isso está em Gênesis, Bereshit, e ofereceu um boi sobre ele. Este foi o primeiro corban oferecido. Ele ofereceu um sacrifício. O segundo, Hevel, Abel, o filho de Adão, Hevel, queria dar um presente a Hashem. Ele então ofereceu o mais belos de seus carneiros sobre o altar que havia sido construído pelo seu pai. Veja que foi passando de pai para filho. Justamente uma coisa muito profunda. Algo que não era banalizado. Era algo que vem desde tradição. O terceiro, Noé. Após sair da arca, Noé ofereceu um korbanot para agradecer a Hashem por ter permitido que ele e sua família sobrevivessem ao dilúvio. E por ter a chance de construir um novo mundo, Hashem apreciou o korbanot de Noé e prometeu: nunca trarei outro dilúvio sobre a terra. Veja, através do sacrifício de Noé, o Eterno prometeu que nunca mais traria o dilúvio sobre a terra. Avraham, nosso pai, Avraham Avinu. A Torá relata que Avraham construiu 4 altares e ofereceu korbanot sobre eles. Yitzhak construiu um altar, Yaakov construiu 2 altares. Sob a liderança de Moshe, korbanot era oferecido mesmo antes de um Mishkan ser construído. Moshe armou um altar após a batalha contra Amaleque. Nós vemos isso na Torá. Hashem também lhe disse para ordenar aos primogênitos de Bnei Israel, dos filhos de Israel, que oferecesse korbanot ao pé do Sinai antes da outorga da Torá. Nossos antepassados conheciam as leis da Torá mesmo antes de terem sido ordenadas. Por isso, ofereciam sobre o altar somente animais kasher, permitidos para korbanot.
um vislumbre do significado mais profundo dos Korbanot. Nossos sábios ensinam que no mundo, o mundo descansa sobre 3 pilares: Torá, o estudo e o cumprimento da Torá; Avodá, serviço do templo; Gemilut Hassadim, agir com bondade para com o próximo. Esta afirmação significa que 3 forças vitais e espirituais asseguram a existência do universo. O Eterno não manterá o mundo se não for pelo nosso estudo e cumprimento da Torá, pela bondade que praticamos com os outros e pelos sacrifícios por nós oferecidos. As oferendas invocam santificação celestial, ligando este mundo às esferas mais altas, atraem radiações divinas e bênção. Após a destruição do templo, os sacrifícios cujos serviços construíra o pilar de Avodá foram substituídos pelas preces, cujas palavras foram formuladas profeticamente pelos nossos sábios. Ou seja, não há mais sacrifício de animais, então foram substituídos pelas orações, pelas preces. A profundidade e riqueza espiritual contida em cada palavra não pode ser compreendidas facilmente. As preces, desde a destruição do Beit HaMikdash, o templo, conectam os mundos inferiores com os de cima, assim como os sacrifícios o fazem. A Torá emprega repetidamente a expressão aroma agradável, reach, nihoar, em relação às oferendas. Este termo implica que os sacrifícios agradam o Eterno. Quando o aroma das oferendas ascende aos céus, ele faz chover recompensas celestiais e bênçãos sobre os mundos. Maimônides explica que Hashem ordenou as leis de oferenda para desabituar Bnei Israel da idolatria egípcia. Eles estavam acostumados no Egito a sacrificar para os ídolos. Por isso, o Eterno ordenou que, em vez disso, esse ritual fosse direcionado para ele. Contudo, não pense que o Eterno sentirá falta de alguma coisa, se não lhe oferecermos nenhum sacrifício. Como o próximo Midrash indica claramente. Hashem diz: ordenei que uma casa fosse estabelecida em minha honra e sacrifícios fossem nela oferecidos. Vocês acham então que eu preciso de seus sacrifícios? Preciso de comida ou bebida? Todos os animais das florestas são meus. E assim também as bestas, aos milhares sobre os montes, eu conheço todos os pássaros das montanhas e os animais selvagens do campo. Me pertencem. Mesmo se tivesse fome, não precisaria de vocês, pois o mundo e tudo o que contém são meus. Será que como a carne dos bois gordos e bebo sangue de bodes? Salmos 59, 12. Tehilim. Está claro que o serviço de oferendas, assim como todas as outras mitzvot, nos foi ordenado não para o bem do Eterno, mas sim para o benefício dos seres humanos. Apesar de as leis das oferendas serem categorizadas como hukim, preceitos divinos, que estão acima da compreensão do intelecto humano, nossos sábios oferecem várias razões que explicam os detalhes destas leis, sem contar com a função básica de manter a existência do universo. Veja só, aqui nós temos uma breve explicação sobre o que significa a expiação, o sacrifício. Bem, nós temos toda a Torá, dizendo, falando
que os israelitas deviam fazer o sacrifício, e em Terrilim, em Salmos, fala que o Eterno não precisa de sacrifício. Ou seja, os sacrifícios não eram para o Eterno, porque o Eterno não precisa de comida nem de bebida, mas era para o nosso benefício. Como? Aquele sacrifício que derramava o sangue do animal, aquele ali é uma troca, é como era você que tinha que morrer no lugar do animal, mas o animal é morto por sua causa. Então, um exemplo, a pessoa ela criava vários animais. Você pega aquele cordeirinho bonitinho, um bode, um boi, um bezerro, e você cria ele com todo um carinho. E um dia você pecou, um dia você errou, porque o ser humano erra, e aí você tem que pegar aquele animal e levar até o sumo sacerdote para o sacrifício, fazer expiação sobre você, para te absorver daquele delito, daquele erro que você cometeu, daquele pecado que você cometeu. Então a pessoa se conscientizava-se de que ela não poderia ficar cometendo delitos, erros, iniquidades a todo momento. Então o que acontecia? Aquele animal, ele ia lá, pegava mais um animal e levava até o sumo sacerdote novamente. Havia um carisma e um amor pelos animais. Então, para que os animais não morressem, as pessoas, em respeito aos animais, elas não cometiam erros. Então essa era a intenção que o Eterno tinha para com o povo de Israel. Mas infelizmente, nós vemos também que assim como o povo de Israel, ele sacrificava os animais, tem a lista de animais que eram aceitos como sacrifício. Eu não vou ler porque senão vai passar muito tempo. Nós temos aí uns 40 minutos ainda, então não posso passar muito tempo. Mas você viu ali, você entendeu um pouco sobre os animais, o sentido. Então ninguém fazia isso por qualquer motivo, porque não podia. Mas o povo de Israel começou a fazer o que era mal diante dos olhos do Eterno. E aí foi tratando o santo como algo normal. O santo como profano. Os animais eram levados de qualquer jeito. Existem profecias no livro dos profetas que falam, que o Eterno até fala, lá em Malaquias, fala: você daria este animal que você está trazendo para mim, para um governador, para um presidente, para um parente seu? Lógico que não, mas você está trazendo para mim, porque você está desconsiderando o que eu ordenei. Em consequência, as maldições contidas na Torá caíam sobre o povo. E o povo sofria com aquelas consequências. E muitas consequências. Não inúmeras consequências. E sabe qual é o mais incrível disso? O mais incrível disso é que os judeus não falam nada disso. Veja que o judaísmo em si, na sua maioria, o que eles falam? Eles falam só os nossos livros, os nossos sábios, os nossos não sei o que mais lá. Puxa uma sardinha danada para o judaísmo. Por quê? Porque é para puxar a sardinha, óbvio, né?
Por quê? Para puxar sardinha. Porque tem muitas pessoas que têm muito dinheiro. Então, tem que puxar uma sardinha. Você pega um livro do um Rumash, um Midrash, você vê que eles dificilmente falam o povo de Israel. Eles falam, o judeu fez isso, o judeu fez aquilo, o judeu fez isso por causa do judaísmo. Quer dizer, mas ali não era judeu, ali era o povo de Israel, ali continha as 12 tribos. Mas só fala do judeu. Por quê? Porque o judaísmo é o foco das atenções. E você não vai ver em lugar nenhum eles falando dos seus pecados, falando das maldições que vieram sobre eles. Se com os livros dos profetas, Malaquias, Zacarias, Isaías, Jeremias e assim sucessivamente, o Eterno sempre repugna, o Eterno sempre fala, eu vou, em outras palavras, o Eterno fala que eu jogar o esterco dos animais na cara dos sacerdotes. Por quê? Porque estavam banalizando. E quem era o judeu? Não, o povo de Israel. O povo de Israel eram todos, não é só um não. Mas você não vai ver o judeu falando sobre isso. Você não vai ver das consequências que vieram sobre eles, você não vai ver. Você vejam que Israel foi cativo pela Síria, pelos assírios, foi cativo pelos cananitas, foi cativo pela Babilônia, Israel foi cativo, Israel sofreu o pão que o diabo amassou, justamente por quê? Porque desobedeceu o Eterno, estavam fazendo as coisas de qualquer jeito. Os animais eram levados de qualquer jeito. Havia negócio. Na época de Yeshua, um exemplo, eu pegava um cordeiro. Pegava o cordeiro e levava lá para o sumo sacerdote, na época de Yeshua. O sumo sacerdote não via nenhum defeito, mas ele dizia, ó, esse aqui não presta, esse aqui está com defeito, ele tem alguma coisinha, esse não será aceito. Então aquela pessoa ficava triste. Por quê? Porque o sumo sacerdote reprovou. Mas ele falava assim no ouvido dela, ó, calma aí, não vai ficar sem fazer o sacrifício, porque está escrito, não apresenteis para o Senhor de mãos vazias. Então o que você tem que fazer? Tem um vizinho ali, ó, que ele tem uma gaiola, tá cheio de cordeiro ali dentro do curral, tá cheio lá, escolhe uma. E aquele vizinho, aquele fulano que estava lá, que estava vendendo, era assim com o sumo sacerdote. Então, na época de Yeshua, quando Yeshua fez isso, foi porque eles estavam negociando. Já estava virando banalidade, na sua maioria. Então, vejam só. Nós vemos ali, na leitura dos sábios, que quem foi que começou a fazer o sacrifício de animais? Adão, Rever, Noa, Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Israel. Depois virou banal. Depois começou a virar banalização, ficou banal. As pessoas estavam nem aí, matavam animais como se mata uma barata, como se mata um mosquito. Os animais sofrendo, os animais padecendo, gemendo, sendo levados até a tortura. Exatamente. E aí ficou algo banalizado. E aí, o que aconteceu? Veio as consequências. Veio
o castigo, as maldições contidas na Torá. Lógico que não foi só por fazer isso com os animais, não, mas foi outras coisas. Mas o foco aqui, que eu quero que você entenda, é o poder da expiação, porque no cristianismo as pessoas são levadas a dizer o seguinte: creia no sangue de Jesus e ele vai lavar os seus pecados. Poxa, eu que nunca estudei sobre a Torá, eu que nunca nem passava pela minha cabeça que alguém ia morrer por mim, nunca. Aí eu ouço alguém dizendo que alguém morreu por mim para derramar o seu sangue por mim. Como que eu vou entender isso? Como que eu vou entender isso se ninguém me explicar? Este é o motivo de nós estarmos aqui te falando. Para que você entenda, para que você compreenda as coisas. Então, o povo de Israel, desde os seus antepassados, tinha uma tradição de oferecer sacrifícios, korbanot, justamente para quê? Para a absorção de seus pecados, para absorver seus pecados, seus erros, purificação de pecado. Isto já era um costume. Tanto é verdade que o Eterno ficava feliz quando eles faziam isso. Por amor, com dedicação, com gevurá. Eles faziam com dedicação, com gevurá, com amor. Então um minutinho, deixa eu dar uma clareada aqui. Aí. Então eles faziam com dedicação, com gevurá, com amor, com força. E era algo que era herdado de pai para filho, justamente porque havia uma harmonia. Havia algo muito profundo, algo verdadeiramente em essência, em princípio. Mas, infelizmente, o povo de Israel caiu em decadência. O povo de Israel começou a desobedecer o Eterno, começou a desobedecer a Torá, começou a desobedecer e as maldições vieram sobre eles. Veja, como eu falei, existia, quando você fazia as coisas com amor, com dedicação, no sentido da expiação, no sentido do sacrifício, você conseguia a shalom, você conseguia a recompensa que o Eterno te dava. Né? A sua casa exalava shalom, sua vida ia tudo bem, você era muito bem abençoado, então havia um resultado extraordinário. Porém, quando se fazia de qualquer jeito, as consequências das maldições vieram, todas aquelas que estão escritas em Devarim, todas as maldições decorrentes à desobediência. Então, e aí, nós sabemos que Yeshua veio. Todo mundo, na época de Yeshua, todo mundo, o povo judeu, lá de Jerusalém, na época de Yeshua, eles sabiam que o Messias poderia chegar a qualquer momento. Que o Messias poderia chegar a qualquer hora. Eles sabiam disso. Os profetas já haviam profetizado que Yeshua iria chegar a qualquer momento. Nós sabemos que o templo já estava corrompido, nós sabemos que as pessoas já estavam corrompidas, mas as pessoas tinham a informação de que Yeshua estaria para vir e aparecer. Tanto é verdade que os fariseus foram até Herodes, falou que o Messias viria e Herodes mandou matar as crianças. Não foi isso? Vocês lembram disso? Então as pessoas estavam cientes, sim. Elas sabiam sim que Yeshua viria.
Porém, elas sabiam também de que ele viria e iria padecer, e ele ia derramar o sangue precioso para fazer expiação pela minha vida. Eles sabiam também. Tanto é verdade que Pedro não queria isso, e ele até repreendeu Pedro e Rassatã, que usou, né? No momento, Pedro falou que ele não poderia fazer aquilo, e ele foi, disse que era a vontade do Eterno, do Pai, ele morrer e padecer por muitos, por fazer expiação por muitos. Então, Pedro, o Eterno repreendeu Rassatã e Pedro entendeu. Todos os discípulos sabiam, todos os judeus sérios, os judeus que eram sérios, eles sabiam dos nossos patriarcas que os sacrifícios korbanot eram feitos com amor, com dedicação, com zelo. E eles sabiam disso. Os judeus que se vendiam, eles sabiam também, mas se vendiam, status financeiro, fazendo aliança com reis gentios, fazendo aliança com Herodes. Havia, uma coligação aí, eles estavam unidos, né? Aquelas pessoas que eram influentes, as pessoas que tinham status, dinheiro, pessoas que eram da classe alta, da classe nobre, tinham dinheiro e estavam sendo influenciados, influenciava a massa, mas tinha judeus sérios. Tinha judeus que, tanto é verdade que Yeshua agregou muitos, né, muitos judeus sérios. Mas nós sabemos que a maioria não queria saber. E não tem sentido Yeshua chegar agora numa jumentinha em Jerusalém. Não tem sentido. Yeshua chegou numa jumentinha que ninguém nunca havia montado. Yeshua chegou lá em Jerusalém. O profeta Isaías profetizou. O profeta Isaías profetizou em Isaías 53 que ele iria padecer por os nossos pecados, pelos pecados de muitos. Ele ia levar as dores sobre si. Nós já sabemos de tudo isso. Não teria sentido a destruição do Beit HaMikdash se Yeshua não tivesse, se ele não tivesse vindo nesse tempo, não teria sentido. Como que o Beit HaMikdash? Ninguém fala sobre isso. Os judeus não falam sobre a destruição do Beit HaMikdash no segundo tempo. Por quê? Porque Yeshua profetizou. Porque a maioria dos judeus incrédulos, com demência espiritual, pisaram no sangue precioso de Yeshua. Eu vou ler aqui, no livro do judaísmo, diz o seguinte, vejam só. No paraíso há um palácio conhecido como o Palácio dos Enfermos, mas aonde o Messias entra para visitar todas as enfermidades, as dores e os sofrimentos, convidando-os a se apossarem dele. Fazem isso, e o Messias então sofre todos os castigos de Israel que Israel merece. Se o Messias não tivesse tomado sobre si todos os castigos merecidos por Israel,
ninguém seria capaz de suportar os sofrimentos do mundo. Mas o Messias suporta os sofrimentos de toda a humanidade. É o sacrifício perfeito. Só que você já parou para pensar que os judeus não falam sobre a destruição do segundo templo? Sabe por quê? Porque se eles falarem, eles vão ter que levantar os estudiosos que eram contemporâneos àquela época. Quem era? Flávio Joséfo, Filô de Alexandria, Eusébio de Cesareia. Então eles vão ter que levantar. E para eles não podem, porque se eles levantarem, esses historiadores, os estudos, os escritos desses historiadores, eles vão falar de Yeshua. Yeshua, ele quebrou todo o dogma do judaísmo tradicional. Porque o foco do judaísmo tradicional era cativar pessoas com os ritos, com suas vestes que dava metros e metros de distância, com os tefilim arrastando sobre o chão. Yeshua veio condenar isso. Yeshua ensinou o Sermão da Montanha de como a pessoa tem que ser. Yeshua não ensinou o judaísmo para ninguém. Ele ensinou as pessoas a serem melhores seres humanos. Isso que ele ensinou. Não, nós não estamos tirando o mérito do judaísmo. Negativo. O mérito do judaísmo existe em essência e em princípio. Mas é como eu falo para a comunidade, você viveu a vida inteira comendo carne de porco, sendo idólatra, sendo a pessoa mais podre da face da terra. Viveu no cristianismo adorando a Trindade, digamos assim. Viveu no cristianismo comendo feijoada todo sábado. Trabalhava de segunda a segunda. Não cumpria nada da Torá. Algumas coisinhas assim. Mas os principais você não cumpria. Você chegou para o judaísmo. Aprendeu a falar shalom. Aprendeu a falar Boker Tov. Aprendeu a falar hebraico. Da noite pro dia, ó. Virei judeu. Da noite pro dia eu sou judeu. Ah, vá criar vergonha na sua cara. Seja o que Yeshua ensinou. Só que o judaísmo tradicional daquela época, o que eles estavam fazendo? Distorcendo o princípio dos nossos patriarcas. Distorcendo, vendendo animais. Jogando animais, oferecendo animais à toa para o Eterno. Com o olho furado, se tinha 4 patinhas, 4 dedinhos, digamos assim, tinha 5. Tinha defeito. Né? Com a orelha cortada, com uma mancha na pele. Você não sabe quando começou este ritual de expiação. Algo muito profundo. Só não tinha lupa naquela época. Mas os detalhes que o sumo sacerdote, os sacerdotes faziam
analisava cada animal, havia a supervisão do proprietário do animal, havia, além da supervisão do proprietário, havia a supervisão do sumo sacerdote para levar aquele animal sem defeito para ser sacrificado ao Eterno, em benefício daquele infrator. E tinha que tomar todo o cuidado. E agora em diante, com Yeshua, antes que Yeshua aparecesse, já estava banalizado. Ou seja, estavam pisando no sangue de animais. Mas você não vai ver judeu falando sobre isso nunca. Você não vai ver judeu falar sobre isso, sobre a destruição do segundo templo. Eles vão até inventar coisas, mas não vão falar não. E nós sabemos que o resultado da destruição do segundo templo foi a desobediência. E principalmente pisaram no sangue do Mashiach, de Yeshua, ou Hamashiach. Pisaram no sangue de Yeshua. Eu vou ler aqui. Dos sinais que precederam, quando Yeshua falou sobre que não ficaria pedra sobre pedra, os sinais vão preceder agora. As coisas vão acontecer porque virou banalidade. Eles já eram banais com os animais, maltratando os animais, fazendo de qualquer jeito. Foi fazer com o sangue precioso de Yeshua. O que aconteceu? Toma, pois, e lê o que apresenta no livro sexto das suas histórias com estas palavras. Naquele tempo, os impostores e os que levantavam tais calúnia contra o Eterno pervertiam o povo miserável, de forma que nem percebiam nem davam crédito aos tais prodígios bem claros que anunciavam de antemão a iminente desolação. Antes, como se aturdidos por um raio e como se não tivesse olhos nem alma, faziam ouvidos surdos à mensagem do Eterno. Na época de Yeshua era assim. Eles se faziam surdos para não ouvir o que Yeshua estava falando. Estas foram um astro que se deteve sobre a cidade, semelhante a uma espada de 2 gumes, e um cometa que durou todo um ano. Outra vez foi quando, antes da insurreição e dos distúrbios que levaram à guerra, estando o povo reunido para celebrar a festa dos pães ázimos, que é os pães sem fermento, no 8º dia do mês de Jântico, à 9ª hora da noite, brilhou sobre o altar e o templo uma luz tão grande que podia-se pensar que era dia. Olha os mistérios acontecendo. Isso depois que Yeshua foi assunto aos céus. Depois que Yeshua se foi. Demorou ainda 40 dias. E nos finais dos 40 anos ainda, na paz, na Shalom. Depois de 40 anos começou a acontecer essas coisas assustadoras. Debaixo do altar brilhou-se uma luz. Como se alguém pensasse, ó, já é de dia. E na mesma festa, uma vaca que o sumo sacerdote conduzia ao sacrifício pariu um cordeiro no meio do templo. Já imaginou você ver isso?
Isso tudo aconteceu por causa que pisaram no sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que é Yeshua. Em toda a sua história, nunca tinham acontecido isso. Esses fenômenos, essas coisas assustadoras. E a porta oriental do interior, que era de bronze muito pesada, e que havia sido fechada ao anoitecer com dificuldade por 20 homens, que a trancava solidamente com ferrolhos presos como ferro, além de ter gonzos profundos, abriu-se sozinha à 6ª da noite. Era necessário 20 homens para fechar a porta. E ela se abriu sozinha. Olha outra coisa assustadora. E passada a festa, não muito depois, no 21º dia de Artemísio, apareceu um fantasma demoníaco de tamanho incrível. Olha só. E o que se passara a dizer poderia parecer mentira, se não tivesse sido contado pelo menos mesmos que o viram, e se os sofrimentos que se seguiam não fossem dignos destes sinais. Você imagina um fantasma enorme demoníaco. Coisa assustadora acontecendo. Por quê? Porque pisaram no sangue precioso de Yeshua. Continuando. E o que se passara a dizer poderia parecer mentira, né? De fato, antes do pôr do sol, apareceram pelo ar em redor de toda a região carros e falanges armadas, que se lançavam através das nuvens e rodeavam as cidades. Carruagens, falanges. E na mesma festa chamada Pentecoste à noite, entrando os sacerdotes no templo como de costume para exercer suas funções, dizem que primeiramente perceberam movimentos e ruídos de golpes, e logo um grito em uníssono: saiam daqui! Saiam daqui! Olha só, eles ouviram um grito vindo de dentro do templo dizendo: saiam daqui. Por quê? Porque pisaram no sangue precioso de Yeshua. E eu falo para vocês, vocês não vão ouvir isso de um judeu, não. Porque se vocês ouvirem, ou ele se voltou para Yeshua, ele reconhece Yeshua, porque ao contrário, você nunca vai ver eles falar andou do segundo templo. Você vê as pessoas indo lá em Jerusalém, tocando no muro, no templo, mas as pessoas não sabem quantas pessoas caíram mortas nos becos, nas vielas, quantas pessoas judias, judeus morreram de fome. Tem relatos aqui de que uma mãe comeu o próprio filho. Judeus não vão falar isso, não. Os judeus aí, hoje aí, não vão, não. Depois vou te dar a explicação do que é pisar no sangue de Yeshua. Pisar no sangue de Yeshua existe muitas coisas, muitas bases. Às vezes as pessoas falam, eu nego. Não, negando é até melhor, porque está negando de vez. Mas tem gente que nega aqui dentro. Tem gente que confessa com a boca, mas por fora ou por dentro está negando Yeshua. Não está ensinando o que Yeshua ensinou. Não está falando o que Yeshua mandou falar. Ela fica pegando fábulas e contos, ritos e mitos do judaísmo. Mas ensinar Brit Hadashah, isso aí ninguém está fazendo não, meu irmão.
Então tome muito cuidado. Você que está no local aonde estão falando só dos mitos, das coisas bonitas do judaísmo, e estão esquecendo do que Yeshua ensinou. Então tome muito cuidado. E pisar no sangue de Yeshua é fazer todas essas coisas. É negar Yeshua aqui dentro. Fala, não, eu confesso Yeshua, mas lá dentro está desacreditado. Não ensina. Fica ensinando coisa de judeu aí. Deixa as coisas do judaísmo para lá. Aprende o que Yeshua ensinou e os Talmudim. Os discípulos de Yeshua ensinou. É isso que nós temos que fazer. Mas infelizmente as pessoas mudaram de rótulo, foi para o judaísmo, veio para o judaísmo nazareno. E o que acontece com elas? Elas pegam os mitos, as fábulas, pega todos os livros, estuda na internet, fica na internet estudando, ó. Estudando não, acho que é só curioso. Fica curiando, mas mudar aqui dentro está longe. Então essas consequências que veio sobre o nosso povo foi justamente por causa dessa desobediência. Justamente por se venderem. Ficam se vendendo por aqueles que têm condições, por aqueles que têm mais status, aqueles que têm mais posição. Cuidado, cuidado. Então ouvi uma voz, saiam daqui. E o que é mais terrível, um homem chamado Yeshua, filho de Ananias, homem simples camponês, 4 anos antes da guerra, quando a cidade desfrutava da maior paz e do máximo esplendor, veio a festa, pois era costume que todos erguissem tendas em honra ao Eterno, e de repente começou a gritar pelo templo, essa pessoa, chamada Yeshua. Voz do Oriente, voz do Ocidente, voz dos 4 ventos, voz sobre Jerusalém, sobre o templo, voz dos recém-casados e casadas, voz sobre todo o povo. Dia e noite gritava isso por todas as vielas. Mas alguns cidadãos notáveis, irritados pelo mau agouro, prenderam o homem e maltrataram-lhe, enchendo-os de feridas. Mas ele, que não falava em proveito próprio, nem por conta própria, continuava gritando aos presentes o mesmo que antes. Pensando então os chefes que a agitação daquele homem era algo demoníaco, conduziram-no ante o procurador romano. Ali dilaceraram-lhe com açoite, dilacerado com açoites até os ossos. Não suplicou nem derramou uma lágrima, mas tornado sua voz tão chorosa quanto possível. A cada ferida respondia: ai, ai, Jerusalém! Ai, ai, Jerusalém! Você imagina, uma pessoa, do nada, ela começa a gritar: voz do Oriente, voz do Ocidente, voz de Jerusalém. E começou a gritar, e o procurador romano começa a açoitá-lo, que os ossos aparecem. Você leva uma chicotada que aparece seu osso, e ele não para de gritar, e começa a dizer: ai, ai, ai de Jerusalém. Comenta o mesmo Joséfo outro fato mais extraordinário. Diz que nas Escrituras Sagradas encontrou-se um oráculo com este conteúdo, que naquele tempo alguém saindo de seu país regeria o mundo. O próprio Joséfo concluiu que o oráculo tinha sido cumprido em Vespasiano. Mas este não governou todo o mundo, mas somente a parte submetida aos romanos. Seria, pois, mais justo referir ao Eterno, a Yeshua, a quem o Pai havia dito: pede-me e te darei as nações como heranças e aos confins da terra como possessão. Pois bem, por este mesmo tempo chegará
a toda a terra a voz dos santos apóstolos e aos confins do mundo suas palavras. Ou seja, ele fazendo a comparação de que este homem, né, ele governou, que saiu gritando, né, ele com suas profecias, profetizando, né, a respeito das maldições, ele poderia dar, né, o mundo, mas não foi ele. Quem fez isso foi Yeshua, apesar de ter o mesmo nome. Então nós sabemos que existiam vários Yeshua, né? Pessoas herdavam o nome Yeshua naquela época, tanto é porque o nome Yeshua significa o Eterno salvará, né? Um detalhe interessante aqui, pessoal, nós já estamos quase mais de 40 minutos. Vejam só, você não vai ver judeu falando sobre isso. Você não vai ver. E você não vai ver muita gente falando sobre isso. Por quê? Porque não é de interesse. Por quê? Porque não traz, em outras palavras, dinheiro. Por quê? Porque não traz pessoas. Então é mais fácil você cativar as pessoas com assuntos curiosos, como a Cabalá, como os astros, como o zodíaco, como as coisas, os demônios, os cheguins, os anjos. É mais fácil. Por natureza, nós temos a curiosidade de conhecer as coisas ocultas. Mas as pessoas não estão preocupadas em agradar o Eterno e obedecer o Eterno. Elas estão ocupadas e preocupadas em agradar a si mesmo. E nisso se levantam líderes, como na época de Yeshua, que cativa essas pessoas, porque essas pessoas, elas são pessoas de mente vazia, a qual o seu Deus é o ventre. Ou seja, eu estou me auto-beneficiando, não quero saber de mais ninguém. É assim que funciona. Então a maioria das pessoas estão assim. Aí você diz assim, mas Yeshua, ele morreu por mim, ele morreu, sim. E a consequência da morte de Yeshua e a desobediência e por pisar no sangue precioso de Yeshua, veio coisas terríveis sobre Israel, sobre a cidade de Jerusalém, sobre o povo daquela época. Se venderam para os romanos, fazendo aliança, e os romanos acabaram se voltando contra eles. Infelizmente, este foi o retrato daquele povo. E hoje não é diferente, tá? Hoje não é diferente. As pessoas estão se vendendo cada vez mais. Nas surdinhas, nos bastidores, né? Você vê, como eu disse, as pessoas falam do livro do sei do que, do livro mais do sei do que, do livro do judaísmo daquela, do livro disso aqui, do livro daquilo acolá, mas da Brit Hadashah ninguém fala. Ninguém fala sobre Paulo. Ninguém fala sobre Kefas. Ninguém fala sobre as escrituras da Brit Hadashah, que estão em harmonia com a Torá. Não existe nada de contradição. Está tudo perfeitamente em harmonia. Em Zacarias, capítulo 3, vamos ler uma curiosidade aqui que me chamou a atenção. Eu quero que você... Vamos ler. Ele me mostrou Yehoshua. Quem era Yehoshua? Josué, né? A qual o Moisés trocou o seu nome, que o seu nome era Oséia, para Yehoshua.
Hoshea significa salvação. E Yehoshua significa o eterno salvará. Ele me mostrou Yehoshua, o Kohen Hagadol. Aonde que a gente já viu Yehoshua, o Kohen Hagadol? Eu nunca vi, não. Mas, na visão de Zacarias, está lá. Em pé diante do anjo de Adonai, com o acusador, que é Hassatã. À direita dele para acusá-lo. Adonai disse ao acusador, que Adonai o repreenda, acusador. Sim, que Adonai, aquele que escolheu Jerusalém, o repreenda. Não é este homem um tição tirado do fogo? E Yehoshua estava vestido com roupas cobertas de esterco. E estava em pé diante do anjo, que disse aos que estavam à frente dele, tirem dele essas roupas sujas. Então ele lhe disse, veja, estou tirando sua culpa. Eu vestirei você com roupas finas. Eu disse, coloque um turbante limpo na sua cabeça, na cabeça dele. Então eles puseram um turbante limpo na cabeça dele e lhe deram roupas finas para vestir. Enquanto o anjo de Adonai parou ao lado dele, e o anjo de Adonai deu a Yehoshua este aviso. Adonai de Sevaot diz isto, se você andar em meus caminhos, obedecer às minhas ordens, julgar a minha casa e guardar os meus pátios, darei a você livre acesso entre os que se encontram aqui. Ouça, Yehoshua Kohen Hagadol, você e seus colegas sentados aqui diante de você, pois esses homens são um sinal de que trarei meu servo Tesmerá, renovo, Tesmará, é isso mesmo. Pois vejam, a pedra que coloquei diante de Yehoshua, há 7 olhos na pedra. Eu gravarei o que deve ser escrito nela, diz Adonai de Sevaot, e removerei a culpa desta terra em um único dia. Quando esse tempo chegar, diz Adonai de Sevaot, todos vocês se convidarão reciprocamente para se unirem debaixo de suas vinhas e figueiras. Engraçado, como que Yehoshua é sumo sacerdote? Não tem como, mas ele é, na visão de Zacarias. Agora, para finalizar, Romanos 10. Vamos ler. A Torá tem em si uma sombra das coisas que virão, mas não a manifestação real das coisas originais. Portanto, ela nunca pode, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, incessantemente, ano após ano, conduzir ao objetivo quem se aproxima do lugar sagrado para oferecê-los. De outra forma, não teria cessado a oferta desse sacrifício? Se as pessoas que realizavam o sacrifício tivessem sido purificadas de uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado? Não. Ocorre o contrário. Nesse sacrifício há uma recordação dos pecados anos após anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecados. Esta é a razão pela qual, ao entrar no mundo, ele diz: não é tua vontade receber sacrifício de animal e ofertas de alimento. Ao contrário, um corpo me preparaste. Não, tu não tens agradado das ofertas queimadas e dos sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: vejam, no rolo está escrito ao meu respeito, vim para realizar tua vontade. Onde está escrito? Isaías capítulo 53, versículo 12, e outros em Salmos 47, do 968. Primeiro ele disse: tu não desejaste nem te agradaste de sacrifícios de animais, ofertas de alimentos, ofertas queimadas e dos sacrifícios pelo pecado, os quais eram realizados de acordo com a Torá.
E então aqui estou para cumprir tua vontade. Ele cancela o primeiro sistema para estabelecer o segundo. Qual era o primeiro? De animais. Em conexão com sua vontade, fomos separados para eternos e feitos santos, de uma vez por todas, pela oferta do corpo de Yeshua, o Messias. Dia após dia, todo correndo se apresenta a realizar seus serviços, oferecendo, vez após vez, os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover pecados. Mas este, quando acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, sentou-se à direita do Eterno e passou a esperar. Daí em diante, até que seus inimigos sejam colocados como estátuas seus pés. Por meio de um único sacrifício, ele conduziu ao objetivo, de uma vez por todos os que estão sendo separados por Elohim para serem Kadosh, santo. O Ruach HaKodesh nos dá o testemunho, porque diz, depois de dizer, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz Adonai. Porei minha Torá em seu coração e a escreverei em sua mente. A seguir, acrescenta, dos pecados e das iniquidades deles não me lembrarei mais. Onde há perdão desses pecados, o sacrifício não é mais necessário. Portanto, irmãos, temos confianças para usar o caminho aberto por Yeshua até o lugar especialmente sagrado. Ele o inaugurou para nós, o novo e vivo caminho, através da Paroquet, mediante sua carne. Temos também um grande Kohen sobre a casa do Eterno. Dessa forma, aproximemo-nos do lugar sagrado com um coração sincero, na certeza plena que procede da confiança, com o coração limpo pela aspersão, para nos purificar da consciência culpada, e tendo o corpo lavado com água pura, que é o batismo, né, digamos assim, a imersão, continuemos nos apegando com firmeza à esperança. Aquele que fez a promessa é digno de confiança. E as boas obras. Não negligenciemos nossas reuniões congregacionais, como fazem alguns. Ao contrário, procuremos nos encorajar. Quanto mais quando vocês percebem a aproximação do dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, apenas a terrível expectativa do juízo e do fogo que consumirá os inimigos. Quem desconsiderasse a Torá de Moshe era morto, sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Pensem agora quão mais severa será a punição merecida pela pessoa que pisar o Filho de Elohim, que tratar como algo comum o sangue da aliança, que o fez santo, e insultar o Espírito do Eterno, doador da graça divina. Pois aquele que conhecemos é quem disse, a vingança é minha responsabilidade, eu retribuirei. E também Adonai julgará o seu povo. É uma coisa terrível cair nas mãos do Eterno vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, quando, depois de terem recebido a luz, vocês suportaram uma luta terrível e sofrimentos. Algumas vezes foram expostos publicamente e perseguidos. Em outras ocasiões, permaneceram fielmente com quem foi tratado da mesma forma. Vocês partilharam o sofrimento dos que foram lançados na prisão. Quando suas posses foram confiscadas, aceitaram o fato com alegria, por saberem que seus bens eram superiores e durariam para sempre. Por isso, não lancem fora sua coragem, e ela trará consigo uma grande recompensa.
Vocês resistam, vocês necessitam de perseverança, de modo que quando tiverem feito o que o Eterno deseja, possam receber o que ele prometeu. Porque há pouquíssimo tempo, aquele que está por vir virá e não demorará, mas a pessoa justa viverá a vida baseada na confiança, na emuná, na fé. Se ela retroceder, não me agradarei dela. Entretanto, nós somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Em vez disso, entretanto, nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Em vez disso, mantemos a confiança e desta forma preservamos nossas vidas. Veja. Pisar no sangue do Cordeiro é dar fim, é dar cabo à sua vida. Infelizmente, nós estamos caminhando para isso. As pessoas, eu falo, as pessoas no modo geral, a maioria, estão caminhando para este precipício, se voltando para os mitos, se voltando para a judeulatria, para a idolatria, e esquecendo do que Yeshua ensinou. E lembrem-se, o poder da expiação, ele pode te trazer shalom, né? Pode te trazer o amor do Eterno, por reconhecer Yeshua, seu sangue precioso, mas também pode te trazer maldição, como aconteceu com o nosso povo. Isto sim é o significado de expiação. Olha o poder de que a expiação traz para a nossa vida. Yeshua, ele fez uma só vez, derramou seu sangue precioso uma só vez. Uma só vez. Ele não precisa ir frequentemente a oferecer sacrifício. Ele não precisa. Ele fez de uma só vez. Para finalizar, deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minuto. Mas tem uma palavra que eu acabei não marcando, que é lá em Devarim, que o Eterno fala que Ele vai fazer expiação por nós. Ele. Por isso está escrito que um corpo me preparaste. Um corpo me preparaste. Deixa eu ver. Infelizmente vai ficar para os próximos capítulos. Eu tinha até marcado, mas infelizmente. Infelizmente, nós temos a bênção decorrente à obediência e temos as maldições decorrentes à desobediência.
vou procurar com mais cuidado no próximo vídeo, eu vou falar sobre isso. Então, as recomendações finais que eu quero deixar claro para você é o seguinte: que você procure ser uma melhor pessoa, né? E se você está num local, que esse local, este ambiente, estas pessoas, elas levantam o judaísmo lá em cima e esquecem se 90% do que é falado neste lugar que você estiver é só sobre o judaísmo, cuidado. E estão esquecendo Yeshua? Estão esquecendo a Brit Hadashah? Cuidado. Porque isso é uma das formas de pisar no sangue do Cordeiro. E aquele que pisar, como está escrito, é melhor, não teria nem nascido. Era melhor que não tivesse nascido. Então tome muito cuidado. Muito cuidado. O judaísmo verdadeiro é o do nosso Avraham Avinu, o do nosso pai Avraham Avinu, e dos nossos patriarcas. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno tenha misericórdia de ti e que Ele te dê shalom hoje e amanhã e para todo sempre. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.